Olá! Oi, Alana, tudo bem? Oi, Santuza! Prazer! Prazer meu, Gente, só tem mensagem. não é? É bom te ver assim, não é? Então, bater um papo, trocar uma ideia, né? Nessa noite fria, tá frio aí da onde tu fala também. É, tá e não tá, né? Hoje aqui tá fazendo acho que 23, 24 graus. É um friozinho, não chega a ser um frio. A É, minha sobrinha ela mora na Áustria, ela tá aqui, a gente tá falando que tá com frio, com 23 graus, ela tá rindo da minha cara. Porque ela falou assim, ela isso, tá ela falou assim, devia pra estar mim, andando de tá biquíni. boa. É. Santuza, queria começar, bom, te agradecendo, né, pela disponibilidade de participar dessa conversa com a gente. E depois eu vou pedir para tu te apresentares, mas queria começar só dizendo o que que nos levou, né, a desejar trocar uma ideia contigo e sobre a tua experiência e como você tem visto, né, essa a luta, né, pelas demandas de trabalhadoras e trabalhadores sexuais, porque foi por conta da portaria de número 13 de 2021, que pretendia regular, né, e controlar a fertilidade de grupos em situação de vulnerabilidade, vulnerabilizados, levantando assim uma sombra, né, uma história muito cruel brasileira, né, que a gente pode ver persiste por aí, de pretender regular a fertilidade de populações ditas indesejadas, né? E, bom, isso em pleno governo Bolsonaro, em plena pandemia, e a gente já teve uma história aí, né, de 20 anos de um Ministério da Saúde, pelo menos 20, talvez até um pouco mais, de um Ministério da Saúde que era mais progressista, né, ou que era progressista em vários aspectos, né, pensando saúde sexual e reprodutiva de uma forma um pouco mais integral. E aí eu queria, bom, começar pedindo para tu te apresentares, para quem está acompanhando a gente, e também falar um pouco sobre como é que é ser trabalhadora sexual num governo Bolsonaro e no meio de uma pandemia. Bom, eu sou a Celtuza, né? Eu sou trabalhadora sexual, sou coordenadora do coletivo Rebum, um coletivo de trabalhadoras sexuais, cis, trans, travestis. Hoje eu sou vice-presidente da CUTS, que é a Central Única de Trabalhadores e Trabalhadoras Sexuais, é uma rede nacional, uma das três redes nacionais. E hoje eu represento o Brasil na Retrasex, que é a rede latino-americana e caribenha de trabalhadoras sexuais. Bom, ser trabalhadora sexual no governo Bolsonaro é uma merda, né? Porque pra gente é um prejuízo financeiro, né? A gente conversa muito assim nos corredores, porque eu trabalho na zona e aqui em Belo Horizonte são vários hotéis, né? Com vários quartos, a gente chama de zona. E enquanto não tem cliente, a gente fica em pé na porta conversando e a gente fica lembrando dos bons tempos, né? Quando a gente tinha um governo de esquerda que a zona bombava, né? E que a gente não conseguia, a gente não parava nem para almoçar, porque não dava tempo, e para a gente era muito bom, né? Porque era mais dinheiro no bolso, né? A gente fazia 3, 4 vezes mais do que a gente faz hoje, e então é uma merda. Na pandemia, então, pior. Então, você imagina, a gente com mais de 13 milhões de desempregados, né? Que os nossos clientes, os nossos bons clientes trabalhando hoje não vão mais. E com a redução mais ainda dos frequentadores por conta da Covid. Então, esse período de pandemia tem sido com bastante dificuldade mesmo para os trabalhadores sexuais. A gente, enquanto coletivo, a gente tem feito algumas campanhas de arrecadação de alimentos, leite, fralda, para complementar é, para complementar, não digo complementar a renda, mas para complementar a alimentação dessas mulheres. Né? Porque, querendo ou não, hoje você se alimentar no Brasil não está sendo fácil. Né? O que deveria ser uma coisa simples,
né, e que todos deveriam ter acesso, hoje você se alimentar de uma forma ágil, né, não tem como mais. E ainda tem o governo... Santuza, Né? Sim, ia voltou? te falar que o teu áudio está dando uma falhada, mas agora eu acho que foi. Aonde que eu parei? Que falhou? Só foi uma frasezinha, assim, foi muito rápido. Assim, então agora, e aí o governo ainda tem a cara de pau, né, de interromper o auxílio emergencial, que R$ 600, se a gente for olhar, né, para o padrão que a gente está acostumado a ganhar, não é lá essas coisas, mas já dava uma ajuda. E aí corta por meses e volta agora com menos da metade. Né? Então, você com R$ 375 hoje, você não consegue comprar absolutamente nada. Né? Um botijão de gás está custando R$ 120. Um botijão de gás. Né? Carne, então, hoje virou artigo de luxo. Né? Você não se compra mais carne vermelha. É impossível. 40 quilos, 1 quilo de carne. Você imagina uma família com 6 pessoas. Né? Na minha casa nós somos 3. Você imagina quem tem 6 pessoas dentro de casa, né? 6 adultos. Então, ficou bem complicado, né? As trabalhadoras se viram numa situação que nunca tinham se visto antes, né? Que por mais dificuldade que a gente tinha, a alimentação era uma coisa que nunca faltava na casa de ninguém, né? A gente sempre se orgulhou muito de falar que nossa despensa sempre ficou cheia. E aí a gente chegou numa situação que faltou alimentação. E aí a gente tem tentado ajudar algumas, né? As doações caíram bastante, mas a gente ainda continua na batalha para ajudar as nossas pares. E como que é o teu trabalho em frente à CUTES, ao coletivo Rebu? Qual que é o tipo de trabalho que vocês desenvolvem com relação à regulamentação da profissão, né? Eu acho que é uma das grandes lutas, né? Talvez fosse interessante falar um pouco, Santuza, sobre essa questão de como no Brasil a gente tem uma certa ambiguidade com relação à legislação, né? E quais que são as demandas do movimento. A nossa principal bandeira, né, é o combate ao estigma, principalmente, porque também não adianta a gente ter um trabalho regulamentado e a gente continuar tendo que andar de cabeça baixa, né, tendo que continuar escondendo que a gente é puta. Então a gente faz um trabalho bem amplo de combate ao estigma e a luta pela regulamentação do trabalho sexual. Né? E a gente, enquanto coletivo, fala que a gente faz trabalho de campo. Né? Então a gente visita os lugares onde, né, os lugares de trabalho, esses locais de trabalho das trabalhadoras, e a gente faz um trabalho de redução de danos, né, com distribuição de preservativo, gel lubrificante. Agora, nesse período de pandemia, a gente fez um kit que tem... A gente fez um folhetinho, né, com instruções de como trabalhar na pandemia, né, como trabalhar de uma forma mais segura possível. Né? Então a gente fala como lidar com a roupa, como lidar com a máscara, não deixar de usar máscara. E aí a gente desenvolveu esse material gráfico e aí no kit vai um material gráfico, 2 máscaras, um vidrinho com álcool e gel, preservativo e gel lubrificante. Né? E aí toda semana a gente visita os lugares que a gente tem costume e deixa kit, e a gente faz um cadastro para as que estão precisando de cesta básica, né? Porque quando a gente recebe a doação, a gente já sabe para quem encaminhar, e a gente entrega nos locais, né, as cestas, e perante a rede nacional, a gente está sempre em contato, né? A rede nacional ela faz uma atuação no departamento de STI/AIDS do Ministério da Saúde. Então, as demandas que a gente tem de saúde com as trabalhadoras sexuais, a rede nacional leva para o departamento.
né? Então, enquanto rede nacional, a gente tem esse trabalho de pegar as demandas locais, que são demandas diferentes, né? Por mais que a gente tenha alguns os pontos em comum do trabalho sexual, são demandas diferentes, né? Nossas companheiras que estão em Manaus têm uma demanda diferente, as nossas companheiras que estão no Piauí têm uma demanda diferente, as que estão no Rio de Janeiro têm uma demanda diferente, as que estão em Minas também. E o que for aparecendo, né, de novo e que a gente precisa trabalhar, a gente vai colocando, vai debatendo e vai procurando soluções. Uhum. E você falou que tem um diálogo ainda, né, com o departamento de IST e AIDS no Ministério da Saúde. Como isso funciona hoje em dia? Porque a gente sabe que tem muitos quadros, né, antigos, muito qualificados e progressistas ainda lá dentro, né? Tá todo mundo, Mas que devem estar todo mundo muito escondidinho, ninguém pode mostrar a cara pedindo. porque tá. Uhum. O pescoço de todo mundo tá prêmio, então ninguém pode falar que é. Então, tipo, Não vamos até passar reto nesse tema. então tá completamente diferente. Né? Antes a gente tinha uma pessoa lá dentro, que é a Elisiane Pazini, que a gente até habilitava ela de ministra disputa. Né? E a gente tinha um diálogo assim completamente diferente. A Elisiane estava presente em todos os encontros, né? A gente tinha, porque as nossas organizações, a maioria tem CNPJ, né? Disputa os editais do Ministério da Saúde, mas é tudo muito direcionado só à saúde mesmo, sabe? Ah, Trabalho de danos, de testar. educação de pares. E tem esse programa do governo que chama Viva Melhor Sabendo. Então vai entrando essa grana aí para fazer esses trabalhos. Mas com a Elisiane a gente conseguia ampliar, não ficar só direcionado só na saúde, né? Só nisso. E ela como parceira mesmo, né, da gente, eu falo assim, Alice, tu é uma puta enrustida, pode contar com a gente, você só não ganha dinheiro, mas é puta enrustida. Então, além dela trabalhar no departamento, ela era uma parceira. Então, quando você tem abertura para diálogo, né, quando você consegue ser ouvida, as coisas fluem muito mais fácil. Né? Você consegue trabalhar de uma maneira muito mais fácil. Né? Você consegue diversificar o trabalho. Né? Então, assim, tá bem complicado. Né? A gente tem uma pessoa lá que a gente poderia dizer que representa, mas infelizmente, né, na atual conjuntura, ela, coitada, ela não pode fazer muita coisa. Sim. Você falou uma coisa importante, né? Que para ter saúde sexual e reprodutiva, principalmente vivendo numa situação de estigma, de precariedade de trabalho, né? Você precisa necessariamente falar sobre ter comida na mesa, sobre como é que é a condição de trabalho que se apresenta, né? Porque a Sim. gente entende que seja uma situação que envolve diferentes riscos, né, Santuza, com relação aos cafetões e a maneira como que isso se dá hoje em dia, assim, porque a gente estava conversando, né, sobre as dificuldades de acesso, por exemplo, com profissionais de saúde, né? Como é chegar numa unidade básica de saúde e se apresentar como puta e dizer, né, olha, sou trabalhadora sexual. As pessoas fogem disso, fogem de coletar um Papa Nicolau, fogem de pedir auxílio em situação Não é, não é nem a de questão problemas de saúde. é a questão de se auto-identificar mesmo. Né? Essa questão do cafetões, isso é bem cinematográfico, assim, né? Os cafetões não interferem na nossa vida particular. Né? Tem os empresários que lucram em cima da gente de uma maneira errada. Né? Porque quando a gente fala de exploração sexual, todo mundo já imagina as putas dentro de um quarto, trancada, algemada, drogada, e os homens, ó, e não é isso. Né? E aí essa ideia cinematográfica fica na cabeça da pessoa,
E aí a verdadeira exploração acontece de uma maneira muito sutil, né? E sobre os olhos da sociedade ninguém se revolta. A gente que tem e até as próprias trabalhadoras, né, sofrem essa exploração e não se sentem exploradas, né? Porque de uma maneira tão sutil, né, que para elas está tudo bem. E que a gente fala da cobrança no hotel que eu trabalho, para é a cobrança de uma diária absurda, né? A falta de um mínimo ali, que você, se você está pagando uma diária absurda, você tinha que ter direito a um lençol, né? A um sabonete, tá? Essas coisas, o principal. Isso tudo a gente que tem que levar, pagar do nosso bolso para poder ter esse mínimo, né? Por exemplo, o dividir o valor do programa com o dono de um estabelecimento, né? Metade, metade, isso é muito usado, isso é praticamente normal, mas é um tipo de exploração sexual e que é absurda. Você imagina, eu vou ficar 1 hora com o cliente no quarto e o bonitão lá, que é dono do estabelecimento, que ficou lá coçando o saco durante 1 hora, eu vou ter que dar metade do meu dinheiro para ele, sabe? Então, a falta de regulamentação facilita essas práticas, porque sem a regulamentação não tem a fiscalização e eu não tenho a quem recorrer, né? Porque eu sempre toco nesse ponto, porque hoje se eu for me revoltar e for fazer uma denúncia, por exemplo, no Ministério Público, o Ministério Público não quer saber se tem 3.000 mulheres trabalhando na Guaicurus todos os dias. Ele vai usar a lei. E a lei manda ele fechar aquela porra toda. Porque aquilo não podia estar funcionando perante a lei. Aquilo ali é rufianismo. E rufianismo é crime. Então, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu tiro o trabalho e o sustento de 3.000 mulheres. E aí? Né? E isso não foi. E isso, se a gente tivesse uma regulamentação, isso não iria acontecer. Né? Eu iria denunciar, iria haver a fiscalização, mas os estabelecimentos não correriam risco de fechar. Né? Em relação ao atendimento médico, eu falei, o problema é a identificação. Né? Nós, trabalhadores sexuais, temos uma vida sexual completamente diferente das mulheres que não exercem trabalho sexual. Né? Não estou falando de ISTs, né? Porque a gente tem uma saúde até muito mais segura do que as mulheres que não exercem o trabalho sexual, porque a gente sabe dos perigos, né, das relações sexuais, diferente das mulheres que não exercem trabalho sexual, porque as mulheres que não exercem, elas acham que vivem numa bolha protetora e que todos os homens que elas transam sem cobrar de graça jamais passariam algum tipo de doença para elas. Eu falo assim, fofa, o perigo dorme ao lado. Você tem que usar principalmente preservativo com o seu amorzão. Né? Porque é o seu amorzão que vai na zona e pede para transar sem camisinha. Né? E aí ele não consegue o sexo sem preservativo na zona, onde que ele vai? Ele vai sentar no bar. E aí ele vai encontrar alguém que vai transar com ele de graça e sem preservativo. E aí ele volta para casa. Né? E ela acredita no que ele for falar para ela, né? Das relações monogâmicas e as promessas que acontecem. E a gente sabe dos riscos que a gente sofre. A gente sabe do risco de um sexo oral sem preservativo, né? A gente sabe que a gente corre o risco de pegar uma sífilis, e pega mesmo, né? Porque a sífilis, né, no primeiro momento, nos primeiros estágios, ela não tem uma aparência, você não vai saber, porque o pau do cara não fede, nada, então você não sabe. Mas se você meter a boca, você vai pegar. Né? A gente sabe dos riscos de pegar uma hepatite, né? A gente sabe identificar as feridinhas, os machucadinhos, né? Que é diferente de muitas mulheres que não cobram por sexo, fazem sexo, mas acham que estão protegidas. Então, o nosso maior problema mesmo é na saúde da mulher, né? Enquanto a gente vai no médico, eu falei, a gente tem uma vida sexual mais ativa e muitas, que eu comentei com você no WhatsApp, muitas trabalham durante o período menstrual e a maioria fazem uso do algodão durante o período menstrual. E isso é um veneno, né? Porque isso gera infecção. E elas não vão procurar o jeito. Um ambiente de cultura, né? De micro-organismos. Sim, porque o útero ele não foi feito para isso, para receber o algodão ali e tá ali no contato e tem na hora da penetração, né? E
E ela acaba não, e aí acaba se automedicando, né? Porque aí vai na farmácia, compra pomadinha, né? E em vez dela estar tratando, ela está alimentando aquele fungo, né? Aquela bactéria, em vez de estar combatendo. E aí, na hora que ela vai no ginecologista, ela não se sente à vontade de falar sobre isso, né? Porque na hora que ela abre a boca e conversa com o ginecologista, olha, eu sou trabalhadora sexual. A primeira coisa que ele vai perguntar para ela é se ela fez testagem. Já fez testagem? Uhum. Ele não quer saber, né? Se ela está com desconforto Uhum. nas relações sexuais, né? Se ela está com algum corrimento. Não quer saber, ele vai perguntar se ela fez testagem. E aí isso tudo já cria um bloqueio dessas mulheres procurarem o atendimento especializado, né? Muitas, há um tempo atrás, nós fizemos, alguns anos atrás, a gente fez uma campanha de preventivo na Água Cruz, a gente conseguiu fechar a parceria com o Hospital Sofia Feldman e fizemos uma semana de preventivo, né? Fechamos a agenda de todos os dias. Você vê que há demanda, há vontade de se fazer, né? E nós conseguimos fazer isso. E além do estigma, há também o não interesse do poder público, né, em se criar uma agenda para a saúde da mulher que exerce trabalho sexual. E eu não estou falando só da mulher cis, não, porque a gente tem as mulheres que têm pau, né? Uhum. E a gente também tem as mulheres que têm pau e essas mulheres que trabalham na zona para atender a vontade do cliente tem que manter uma ereção por muito mais tempo e acaba se automedicando também para se manter essa ereção e sem acompanhamento médico. E Uhum. muitas delas fazem o uso desse medicamento para ter ereção junto com hormônio. Então, você imagina a bomba que está dentro do corpo dessas mulheres. E não tem um acompanhamento médico adequado para todas nós, né? Mulheres cis, mulheres trans e travestis. Né? Então, o estigma nos impede também de ter uma saúde integral. Uhum. Você foi falando, eu fico pensando, né? Isso é muito característico do tipo de medicina higienista, né? Que a gente, bom, tenta combater, que programas anteriores tentaram combater e trazer essa questão da integralidade, né? O paísme, o pinaísme, para olhar para questões relacionadas à saúde emocional, saúde mental, né? Mas você vê como a gente rapidamente cai nisso, né? Cai na questão da sexualidade, na questão da prevenção de ST e HIV, né? E como a questão é muito mais ampla, se a gente for pensar principalmente entre ginecologistas, provavelmente há uma formação muito mais inadequada, né, do que a formação de médicos e médicas de família que trabalham na atenção primária e já estão mais preparados para isso, né, para um outro tipo de escuta, um outro tipo de atendimento, sabe? Eu estou lembrando que o coletivo teve na década de 90 um trabalho com trabalhadoras sexuais para difundir o diafragma. Tu já ouviu falar do diafragma ou já usou? Nunca usei, mas já ouvi falar. Então, porque quando você me fala, né, dessa dificuldade com relação a trabalhar durante o período menstrual, que para algumas mulheres pode chegar a 7 dias, né? Para quem menstrua, 7 dias de não conseguir trabalhar, ou de. Quando eu menstruava, eu menstruava esse período, 5, 6 dias. Agora a gente até tem no mercado, né, essas coisas dos discos menstruais, mas que ainda são caros, inacessíveis. E o diafragma, além de funcionar como uma barreira que se soma à camisinha como contracepção, ele também protege o colo do útero de IST, né? E pode funcionar como um certo coletor menstrual que dá para usar durante o trabalho. Eu sei que tem relatos do trabalho que foi desenvolvido e esse foi uma das vantagens, né, que as pessoas que usaram e testaram diziam, né, que era justamente poder usar durante o período menstrual. Para você ter uma ideia, essa falta de informação, que a gente, enquanto coletivo, a gente não pode fazer um folheto informativo para falar sobre essas questões, porque
nós não somos médicas, né? A gente é um coletivo. Então, Ah, teria não. que ter um outro tipo de trabalho. Mas tem menina, por exemplo, tem trabalhadora, por exemplo. Gente, eu falo menina porque aqui em Minas a gente não fala mulher, a gente não fala garota, é tudo menina. Tudo é minhas Aí, aqui é guria, no sul é guria. aqui é as meninas, né? Tudo é as meninas. Então as meninas, tem menina que acha que se não menstruar, o sangue sobe pra cabeça. Sabe? Ela não tem a informação que ela não precisa. Se ela não quer ter filho, ela não precisa menstruar. Você vai menstruar pra quê? Você quer ovular? Você quer ter neném? Então você vai ovular. Então, se você não quer engravidar, você não precisa ovular, então você não precisa misturar. Né? E hoje a gente tem no mercado, por mais que seja, né, mais oneroso, mais caro, mas ela não tem nem essa informação. Ela não tem nenhum acompanhamento, ela não tem a chance nem de chegar numa ginecologista para conversar com ela, para explicar, né, que o sangue da menstruação não vai subir para a cabeça. Né? Não, eu vou menstruar porque esse sangue tem que sair aqui de dentro, não pode ficar aqui dentro, não. Sabe? Então ainda tem essas ideias, né? Então isso mostra o quanto é necessário ter esse atendimento. Quando eu falo especializado, direcionado, que realmente atenda a nossa realidade. Né? A gente atende vários clientes num dia, chega no final de semana, né? Ela tem que ser instruída o que ela precisa de fazer, se ela precisa passar uma pomadinha, né? Ali é muito lubrificante, é camisinha, latex, o que ela precisa de fazer. E por que eu falo? Porque a maioria acaba se automedicando, né? Sim. É, esse papo, né, que a gente está começando hoje, eu acho que eu não falei no começo, mas a gente tem o coletivo funciona desde a década de 80 como um espaço de atendimento às necessidades das pessoas em atenção primária à saúde, né? Mas também é um espaço de educação em saúde. Então, agora na pandemia, as nossas rodas estão reduzidas a alguns espaços virtuais, mas a gente tem sido desde então uma referência para formação, rodas sobre aspectos gerais relacionados à sexualidade e saúde de pessoas que têm útero, né? E esse momento do projeto agora, né, é a terceira etapa desse processo de construção de ferramentas para tratar de uma coisa bem específica, que é contracepção. A primeira etapa foi a gente construir um plano de parto como uma ferramenta para que as pessoas possam se defender da violência obstétrica, que, aliás, é um outro tema, né? Como é ser mãe e trabalhar dentro da prostituição, né, Santuza? Sim. E outro braço foi construir um jogo para trabalhar com trajetórias de aborto. Então, é um jogo interativo para ensinar a redução de danos nas situações de abortamento. E agora, a ideia é que a gente possa construir materiais que respondam às diferentes necessidades das pessoas, porque, bom, somos um coletivo que tem médicas ginecologistas, médicas de família, obstetrizes, né? E a gente acaba trabalhando com um público muito classe média, né? Que tem uma determinada demanda que, por exemplo, te escutaria e diria assim: nossa, mas não, menstruar é muito importante, porque entregar o sangue à terra, porque. Nojo. E veja, né? Como as pessoas têm necessidades diferentes nessa vida. Então, te escutar é muito bom, né? É muito bom para entender que fisiologicamente a gente até pode imaginar que existam alguns benefícios da ovulação em termos hormonais e tudo mais, né? Mas a verdade é que a gente não sabe e que existem tecnologias para que uma pessoa que precisa não menstruar, seja qual for a necessidade, não menstruasse. Mas veja, isso não está disponível, né? Até o implante de etonogestrel lá da portaria, né? É uma opção, seria uma opção, né? Mas uma opção, não uma imposição como apareceu, né? Colocado de uma outra forma, né? Que a gente estranha muito como é que estão publicam uma portaria
de um método anticoncepcional caríssimo e direcionado para as putas. Como assim? Isso jamais, se isso realmente tivesse uma boa intenção, nós jamais É, seríamos o público-alvo de primeira, né? Jamais. já levanta suspeita de cara, né, Santuza? Aonde? Porque se era uma demanda, né, do movimento de mulheres, dito movimento de mulheres, se era uma demanda desse movimento que participou de todas as etapas lá dos congressos, lá dos fóruns, então por que que essa demanda não foi direcionada para essas mulheres que demandaram isso? Aham, Elas ficaram de aham. fora, né? E elas ficaram de fora e também ficaram em silêncio. Não falaram nada, ficaram quietinhas. Porque já sabiam. E concordaram com essa maluquice. Sim. E como é a questão de uso de contracepção? Porque se tem uma dificuldade de ir num profissional de saúde para trocar uma ideia sobre qual que é a melhor opção, né? O que que tu vê na prática, assim, as meninas, vou usar as meninas também, Santuza, usam mais pílula, usam só a camisinha e Só que confiam na camisinha não também? só usa camisinha. São pouquíssimas as trabalhadoras que fazem o acompanhamento com o ginecologista e fazem o uso do anticoncepcional regularmente. Né? Inclusive, a gente tem um número grande de trabalhadoras que estão grávidas. Nesse período Aham, de pandemia. E eu falo com absoluta certeza com você, Alma. Se essas mulheres tivessem um acompanhamento adequado, né, tivessem a informação correta, elas não estariam grávidas hoje. uhum, Elas não estariam grávidas hoje. Hoje está falando essa questão, se houvesse o entendimento delas, que para ela é muito mais seguro ela não menstruar do que enfiar um algodão durante horas seguidas no dia dentro dela, durante 5 dias. É muito mais seguro ela tomar um anticoncepcional do que ficar sempre correndo esse risco de infecção e reinfecção, né? Se infecciona, toma antibiótico e infecciona de novo. Aí toma antibiótico e lá vai para as cucuia o sistema imunológico uhum. dessa mulher, né? E que deixa ela muito mais vulnerável, né? Com o sistema imunológico baixo, ela fica muito mais vulnerável a pegar outras doenças, né? Então, a falta de informação, né, prejudica, que vem através do estigma, prejudica a saúde integral de todos os trabalhadores sexuais, né? Eu faço uso, assim, eu confesso que eu preciso de voltar no ginecologista para ver a medição da minha hormonal, porque eu já estou. Daqui a pouquinho eu entro na menopausa. Eu fiz 40, eu preciso voltar, mas eu faço uso de um medicamento contínuo, né? Então eu não menstruo. Uhum, E uhum. eu faço uso há muitos anos, nunca assim me senti mal, nunca tive. Como é que chama? Quando, o que a medicação pode dar de ruim no corpo, eu esqueci. Efeito Reação colateral? adversa, eu nunca tive uma reação adversa, nunca senti dor, nunca tive aumento de peso, pelo contrário. A sensação Uhum. melhorou na minha pele, meu peito ficou maior. Eu gosto. E Você é uma feliz usuária de pílula. Você é uma feliz usuária de pílula. o melhor, não corro o risco de ter menino mais, porque eu não tenho nem psicológico para esse negócio, mas não. Nem só de. Eu vejo as mulheres grávidas assim, gente, que dó. Morro de dó. Sabe de nada. Eu compartilho dessa sensação, Santuza. Hoje eu olho assim, já fui mais romântica, né? Sim. É uma trabalheira que dá, né? Criar Meu, uma criança, né? meu, Criar mais, um filho. meu mais velho tá com 20, né? Pra que que eu vou caçar? Sim, bem tranquilo. Pra que que eu vou caçar a menina agora? Eu não tô doida. É, Não posso, não. E é, eu já falo que eu só não me arruma filho, não. Porque eu não vou cuidar de neto, não. então. Não tenho, não estou preparada psicologicamente para bebês na minha vida de novo. Seja netos. Aham. Não, 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 não. Então, e olha como é importante isso que tu está falando e central, né, nesse debate sobre saúde sexual e reprodutiva. Porque se a pessoa não tem acesso à informação para ter uma contracepção adequada,
por mais que a camisinha seja um método que pode ser bem seguro, se usado do começo ao fim, né? Usado no tamanho adequado. A gente sabe que tem homens que não conseguem, homens cis, não vão conseguir manter a ereção com a camisinha, A gente, ou que vão tirar, lá, ou que vai precisar negociar. lá a gente usa quando o cliente fala que eu não consigo ficar de pau duro de camisinha. Aí a gente tem a outra, a gente tem a nossa. Então, Vaginal, usa. não, entendeu? Então a gente usa a nossa. E muitos Uhum. clientes passaram a preferir a vaginal, porque Vaginal. ela é muito mais confortável. Eu gosto bastante dela. E ela é mais segura também, né? A outra também é segura. Gente, preservativo é seguro. O que a gente aprende muito, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fui para a vida, o que faz estourar a camisinha é a falta de lubrificação. É, isso. Faltou É. lubrificação é o que faz estourar. Então, a gente está assim, com sempre com o tubinho na mão. Começou a ressecar, a gente vai, amor, peraí, só um minuto, enche a mão, vai lá, passa de novo, pai, voltamos para a festa. Não dá nem tempo É. do homem chorar, né? Então, aprendeu isso. E a camisinha, né, vaginal, ela é novidade. Pra gente, muitas gostam de usar, algumas sentem incômodo, eu acho que sentem mais incômodo por não saber colocar, né? Porque eu acho que na hora que pegar a prática, ela não fica incômoda. E quando o cara fala, eu não consigo com camisinha. Tá, eu vou fazer o boquetinho você de preservativo, depois a gente tira e você não precisa de colocar para penetração. E eles gostam. Eu tenho cliente que hoje só gosta da outra camisinha. Já pergunto. Olha só. Eu sempre tenho. Eu sempre Tens que dar uma oficina, Santuza, de sexo com eu, camisinha vaginal, porque é um negócio que ninguém usa, todo mundo reclama, sabe? eu, Que eu acho que é falta de prática eu mesmo. sempre deixo uma na bolsa solta para mostrar para o cliente como é que é. Porque quando eu pergunto se eles conhecem, não, nunca vi. Aí eu mostro, só é assim, seu pau entra aqui, assim, não machuca. Ele, nossa, que legal, vamos tentar, vamos usar então. Aí usa, eles gostam. Então, diz Uhum. pra gente que o pau não fica duro por causa de camisinha, não cola. Uhum. Tu vê, essa é uma das queixas que a gente ouve em consultório, né, de mulheres em relação, em situação conjugal, que eu tô lembrando agora, tu tá falando, eu tô lembrando da Virginie Despentes. Ela tem um livro que chama Teoria King Kong. E Ah, ela é uma, sabe? sim, eu conheço o livro, foi um divisor de águas na minha vida. Eu imaginei que tu pudesse ter lido. E ela fala, né, que as pessoas têm tanto medo da prostituição, né, e do sexo pago, porque se isso vira algo ok, Comum. vai ser muito ruim as pessoas começarem a se dar conta que fazem sexo de má qualidade de graça, né? Sim. E de graça, né? De graça. Não, Alana, eu tive o meu primeiro orgasmo na zona, com clientes me pagando, porque até então eu não sabia o que era orgasmo. Para mim, aquele sexo que, né, Uhum. que eu tinha antes de ser profissional do sexo, aquilo que era bom, né? E todos aqueles homens que eu tive antes, para mim aquilo era o ideal. E aí, quando eu conheci o orgasmo, eu parei e pensei, gente, imagina se eu tivesse conhecido o meu corpo durante a adolescência, né, por exemplo, eu tinha deixado de transar com um monte de homem bosta. Uhum. Tinha Uhum. deixado de transar com um monte de homem bosta, mas nem aí a gente fica com essa cultura também, né? Da demonização do corpo da mulher. A mulher não pode se tocar, a mulher não pode se masturbar, né? Nossa, você se masturba, isso é coisa do demônio, isso é coisa do capeta, não faz isso não, ai que horror, né? Você não presta mais. Ainda hoje, né? Ainda hoje, né? Sim, até hoje eu conheço prostitutas que não se masturbam, porque elas acham que não precisam, né? Então, eu fico assim, hoje, né, eu fico chocada. Eu também já pensei dessa forma, né? Que, eu não gosto de me masturbar, mas na realidade eu nunca tinha me masturbado, então eu nem sabia o que que era. Né? Aí depois Uhum. que eu descobri, minha filha, aí acabou, né? Aí faz parte do É, dia.
Claro, porque se tu sabe o que pode te dar prazer e como pode ser essa sensação, qualquer sexo meia boca já deixa de ser algo desejável, né? Peraí, ó, eu conheço os caminhos do Sim. meu prazer, né? Deixa eu te ensinar. Nesse sentido, a prostituição, ela pode ser muito. Essa palavra, ela perdeu um pouco do peso agora e da força, né? Mas muito empoderador, né? Sim. Não, e os homens que frequentam a zona, né, não são homens, são homens que frequentam a zona, são homens que gostam de estar ali. E o maior prazer deles é dar prazer, porque o homem tem essa fixação na cabeça, né? De fazer a puta gozar. O homem tem disso. Né? E tem os que realmente fazem, né? Que estão ali, têm experiência, fazem por gosto. E eu falo com toda a certeza que os homens feios são os mais gostosos, melhores. Os bonitinhos não muito cheio de ninguém, sabe? Muito, aí não vai. Quando a gente pega um bonito e gostoso, é bônus. Aí junta tudo, né? Homem bonito, gostoso, gozo e dinheiro, fechou o dia, né? Mas o homem que frequenta a zona, que vai no puteiro, ele vai porque ele gosta, né? Ele gosta daquele ambiente, ele gosta de se relacionar com aquelas mulheres e ele gosta de dar prazer para essas mulheres, né? E ele faz com gosto e tem os que já vai com o imaginário, né? Que não faz nem a mulher em casa gozar e quer fazer a puta gozar. E que aí é muito engraçado. Eu acho que a gente finge que tá gozando e eles acreditam, né? E dá 3 bombadinhas, mas já gozou. Aí a gente fica se perguntando, gente, por que esse homem acha que dando 3... Que eu teria gozado. Sim, já gozou, gozou. Como assim, gente? Gozou, né? E aí é umas coisas tem uns que chega, pergunta, tira dúvida, né? Pergunta onde que é o clitóris? Me mostra, deixa eu ver, você mostra, mas para dar uma olhinha é mais tanto. Tem que pagar mais, mas a gente mostra, ensina. Ó, eu já atendi muito cliente que era solteiro e depois que a gente deu umas aulinhas, até arrumou namorada. Ai, que ótimo te ouvir falar isso, porque eu acho que é o tipo de humanização, né, que a gente precisa, sabe, para sacar que é um trabalho como outro trabalho, né, Santuza, porque circula muito esse discurso entre alguns feminismos Uhum, abolicionistas, né, sim. a ideia de uma exploração terrível, pior do que qualquer outra. E o que que tu fala sobre isso, Santuza? Olha, é umas coisas tão absurdas assim, que a gente escuta, né? Algumas são até cruéis, né? Que só alimentam a violência. Porque a gente fala assim, o homem que ele é escroto em casa, ele vai ser escroto em qualquer lugar, né? Ele é Uhum. escroto com a mãe, ele é escroto com a esposa, ele vai ser escroto com a puta, né? E tem o cara que ele não é escroto e ele não vai ser escroto com a gente. Então, mesmo o cara que vai na zona e ele pode ser escroto comigo, ele pode ser escroto com você ali no botequinho da esquina tomando uma cerveja contigo. Né? Não é o meu trabalho que faz ele ficar escroto. Né? É a personalidade dele mesmo. Em relação ao trabalho sexual, inclusive estava conversando com meu amigo hoje. Eu tenho um amigo que ele trabalha na C&A e ele ganha R$ 6,99 por hora trabalhada. R$ 6,99. Nenhuma puta vai pro quarto com o cliente para ficar 1 hora por R$ 6,99. Nenhuma. Você não vai. Eu falo isso com absoluta certeza. Nenhuma. Né? Elas gostam muito de falar, porque vocês trabalham por necessidade. Sabe que bom que vocês não trabalham por necessidade, né? Que vocês trabalham por hobby. É. Que vocês acham o patrão de vocês bonito. Porque a gente trabalha assim por necessidade. Eu tenho necessidade de sustentar meus filhos, eu tenho necessidade de pagar água, de pagar luz, de pagar internet. As mesmas necessidades que você tem, eu também tenho. Então, eu gostaria de saber qual que é o trabalhador que sai de casa todo dia, 5 horas da manhã, para ir trabalhar, a não ser por necessidade.
né? Porque se Aham. eu fosse rica, eu não iria trabalhar. Eu também não queria trabalhar, não. Eu queria ficar o ano inteiro viajando, passeando, não precisar de trabalhar. Eu não queria trabalhar em lugar nenhum, né? Uhum. Mas a gente também tem as nossas necessidades, que não é diferente da necessidade de trabalhador nenhum, Uhum. são as mesmas. Mas essa questão de antiprostituição, ela está muito mais ligada à moral do que realmente Moral. a preocupação com os nossos corpos. Ai, Se uhum. fosse preocupação com os nossos corpos, outros corpos em outros trabalhos também teriam a preocupação desse movimento antiprostituição. E não tem, né? Uhum. Não tem. Uhum. Então é muito mais uma questão moral, né? E essa vem do sexo, que o sexo ele é sagrado, que ele tem que ser dedicado a uma pessoa só. Ai, que horror, você vai pra cama, você transa com um homem que você nunca viu na minha vida. Eu tenho um monte de amiga que não é puta e que vai pra balada à noite e que trepa com os caras que elas também nunca viu na vida delas. Uhum. Ai, você transou com mais de 4 homens no dia. Eu conheço amiga que no carnaval trepa com mais de 10. E de Uhum. graça, né? Então é uma questão moral mesmo, né? De, nossa, o sexo ele tem que ser dedicado ou por amor, né? Ou por um tesão absurdo, Uhum. sobrenatural, aí você transa a pessoa, mas tudo bem, querido, você faz isso, eu cobro, né? Eu cobro dos homens aquilo que eles acham que tem que ter de graça. Eu me sinto no Uhum. direito de cobrar e eu tenho direito de cobrar, eu não vou fazer. E eu tenho preguiça de fazer sexo de graça. Tu é casada, tu tem parceiro? Um Ai, parceiro? Uma deuses me, parceira? deuses me livre disso. Eu sou solteiríssima, convicta, eu não sinto falta de ninguém na minha casa. Já basta Uhum. criança, né? E essa ideia de ter alguém aqui andando na minha casa me dá até coceira. Eu não gosto nem. Porque eu sempre vivi sozinha, né? Eu nunca de casa com ninguém. Então, essa Uhum. ideia de me dar coceira, não gosto de pensar nisso, não. Não é pra mim. E Quais como é com as como é com as mulheres que têm parceiro e são trabalhadoras sexuais? Não, Como é que são essas relações? eu acho que o problema das relações é a tal da relação monogâmica, né? Da ideia Propriedade. da ideia de posse, da ideia de exclusividade, né? E aí encontram homens que aceitam, né, o trabalho, acham tudo muito fofo, mas na realidade eles sacaneiam, né? E elas também acabam embarcando nessa de relacionamento monogâmico. E aí, quando. Olha, vou te contar uma história agora muito interessante. Aconteceu no Oi Cruz. Tinha uma figura que ele tinha uma noiva em cada hotel. Ele tinha uma noiva em cada hotel. E tinha a esposa, que não trabalhava nos hotéis. Então, além das noivas que ele conquistava lá, ele tinha uma, né? E aí descobriram que ele deu uma aliança igual para cada uma. E na hora que Já comprou no mesmo lugar. sim, e quando o trem, a história estourou, menina, que apareceu de aliança, o que apareceu de noiva, fulano, não, fulano é minha noiva, a gente ficou noiva. Não, mas ele ficou noivo de mim também. E a esposa oficial queria era bater em todo mundo. Ela mandou jogar. Ela até atropelou uma das noivas com o carro, porque lá o bicho pega. Mas mal sabia ela que ela tinha mais umas 10 para atropelar, né? Então tem Então isso vão em cima dele, né? Vão ainda se estapear entre elas, né? O que é ainda. mais louco. Sim, e o alecrim dourado, com certeza, Alecrim Dourado. continua lá arrumando. Então, tipo assim, essa carência, né? A carência, o estigma, né? De que a puta não é mulher para casar, não é mulher para ser amada, não é mulher para ter família, acaba empurrando essas mulheres a essas relações tóxicas, entendeu? Que não são bacanas. Mas aí aparecem esses príncipes encantados que
faz juras de amor, né? Passeia de mão dada e tá, e ela, tadinha, cai no conto do vigário. Vai no conto do vigário. Ai, Santuza, ó, tá todo mundo aqui dando risada contigo, dizendo que convidada linda, Ai, obrigada. linda essa mulher. Alguém falou aqui que você é uma educadora sexual. E eu estava pensando a mesma coisa, sabe? Como a gente ganha com esses diálogos, né? E como colocar. Porque tem muita gente falando sobre sexo, sobre sexualidade. Existe um certo levante, né? Eu não sei se tu vê isso também, Santuza, de que não, vamos lá, vamos nos masturbar e um monte de. O capitalismo é um negócio muito cruel e chega a ser engraçado, né? Porque daí é todo mundo vendendo vibrador para cima e para baixo, curso para conhecer a própria vulva e todo mundo falando sobre isso, mas num certo puritanismo, né? Então, quando tu trazes dessa forma assim, cheia de paixão, né? De verdade, eu acho que isso dá até uma balançada, sabe? Como a gente precisaria, né? Ter pessoas com a tua experiência trabalhando como educadoras sexuais, né? De pares, inclusive, né? Já Junto com me colegas. convidaram para participar, né? Essa questão de educação. Eu não me considero uma educadora sexual. Primeiro, que eu não me acho nada didática. Segundo, que eu não tenho paciência. E terceiro, que eu prefiro fazer sexo. Tendo que ensinar. Eu acho muito mais prático e mais lucrativo para mim, entendeu? Não sirvo. E as Ó, Santuza, mas hoje em dia com um curso online, hein? Quem sabe, hein? eu não, a Lana não servi nem para fazer esses negócios de internet que as meninas me criaram agora, para fazer foto, vídeo. Eu não tenho um pingo de paciência. Porque, tipo assim, na zona é tudo muito rápido, sabe? É papum, o cliente chegou na porta, quanto que é o programa, é tal, entra, fechou, trepou, próximo, véi. Ali, né, você tem que fazer toda uma performance. Eu não sei, não dá para mim isso não, entendeu? E quando as pessoas vêm com essa ideia da educação sexual, elas já trazem uma demanda que é salvar casamento. Eu não tô aqui para salvar casamento de Não ninguém, rapidamente. Aham, né? aham. O casamento ele não acaba, não é por causa de sexo, né? Não é por causa de sexo. Porque tem homem que eu tive um cliente uma vez que ele falou assim, minha mulher não faz mais do mesmo jeito. E eu falei, você já parou para pensar que é você que tá ruim? Que é você que perdeu a graça para ela? Né? Não é que ela não faz melhor, eu acho que você que é perder. Ela tá vendo esse pau aí há não sei quantos anos, esse mesmo pau todo dia, a gente cansa. Enjoa também. Então eu aconselhei eles, contratam um garoto de programa. Que eu tenho certeza que vai dar uma animada na coisa, né? Arruma um pau diferente, um pau mais duro, né? Que ela vai ficar feliz e vai ficar mais safadinha para você. Então vem isso, né? Então as mulheres têm que entender, às vezes, que o problema no casamento, porque o meu marido não quer mais fazer sexo comigo. Então faz com o outro, linda. Você não tá morta? Eu não quero fazer sexo com você. Não, então arruma um macho gostoso pra transar com vocês escondida, porque eu tenho certeza que ele tem umas escondidas, né? Então a mulher acaba se culpando até pelo fracasso do casamento. Fracasso não, né? O casamento em si já é a instituição casamento já é um fracasso. Tá fadada ao fracasso E nos aí, moldes. coitadas, Sim. e aí elas chegam numa certa idade, elas acham que a culpa é delas. Aham, Sabe? E a culpa aham. não é de vocês, que é aquilo que a gente falou desde o início. Se essas mulheres tivessem tido a oportunidade de se conhecer lá no início, nem casada talvez elas estariam. Né? Uhum. Então, e aí já vem com essa demanda da educação sexual, vindo com a ideia de salvar casamento, e eu não quero essa responsabilidade para mim, não. Nem. É. Eu acho que quando a gente fala de educação sexual, na minha perspectiva, é uma educação para sexualidade, para liberdade, né? Independente do tipo de relação onde você está.
Mas, ó, Santuza, eu suspeito que você já deve ter salvado muito casamento mesmo sem querer, viu? Com Ai, essas dicas aí. que pena, fico triste em saber disso, porque eu queria salvar casamento, não. Eu, Tu por quer colocar fogo no mim, parquinho. a minha ideia era libertar as mulheres do casamento, salvar casamento, não queria não. Eu queria que elas se Sim. libertassem, fosse feliz, fosse experimentar várias pirocas diferentes. A pequena, a grande, a grossa, o jumento, os que, né, os pequenininhos demais. Descobrir todos os prazeres possíveis antes de se dedicar a um homem só, né? Mas Ô, Santuza, a gente ouve muito e assim, né? Você falou antes que eu estava com uma ideia muito cinematográfica da prostituição e talvez seja mesmo, né? Porque a gente fica pensando muito nas situações de violência e você mesma disse que, olha, o cara não é porque eu tô na prostituição que talvez eu esteja mais sujeita a isso do que a pessoa que sofre violência doméstica em casa porque está na mão, né? Tá casada com um cara que é criado nessa sociedade machista, sim, né? abre os E para jornais além da hoje, característica dele, tem isso, né? abre os jornais hoje, onde que os feminicídios acontecem? Não é na zona. Tá na zona. Pois é, Quantas notícias você vê de um feminicídio dentro do puteiro? E pois quantas é, você vê dos feminicídios dentro de casa? Né? pois é. A violência ela acontece, ela existe sim, ela acontece, mas o cara ele não se torna violento porque ele botou o pé no puteiro. Aham, Ele é aham. violento, e você pode procurar que ele é violento com a irmã, com a mãe, com a esposa, com a namorada, com todo mundo, né? É. Ele é um completo babaca em qualquer lugar. E aí eu ia te perguntar, o outro lado do mito? Os caras chegam mesmo querendo trocar ideia e ser acolhidos para além de trepar, Santuza? Ah, tem Isso é muito bagaço, tem de tudo. são poucos, os homens querem mesmo é trepar mesmo, né? Mas tipo assim, mas o trepar deles é um sexo muito normal, sabe? Não tem nada de extraordinário. Tem uns pedidos bizarros, assim, né? Eu já tive cliente que pediu pra botar fogo nas bolas dele com isqueiro. Eu falei, não, filho, você Uhum. não vai fazer isso não, você tá doido? Olha a ideia da pessoa, onde que vai o tesão da pessoa, né? É. Queimar o saco dele, que aí ele não pode, não vão fazer isso, né? Uhum. Mas a maioria é para ter o sexo normal mesmo, né? Ali o famoso papai e mamãe fica de quatro, o sexo oral e pá. E na zona é tudo muito rápido, né? 10 minutos. Os homens gastam mais tempo vestindo roupa e tirando roupa do que fazendo sexo em si. E eu conto no relógio que tempo é dinheiro. Então, os programas, a maioria, duram em si 7 minutos. 7 minutos. Entendeu? É raro um programa durar mais do que isso. Tem uns caras que gostam de ficar mais tempo, né? Isso já é combinado antes dele entrar no quarto. Ah, eu quero um programa mais demoradinho. E aí a gente vai no psicológico, né? Não, amor, é sempre demoradinho, tranquilinho, sem pressa, com muito carinho. Ai, você abraça, abraça, beija. Com um beijo é mais caro, mas a gente beija, né? Ainda mais na pandemia, né? Na pandemia não estava rolando Ficou mais beijo, não podia, porque estava de máscara, nem perigoso. eles estavam pedindo, né? Aham. Antes disso. Então, eles perguntam, tudo a mais, até pra gente falar, chamar eles de corno, tem uns que pedem, né? Você me chama de corno e tá, me Uhum. bate, mas é mais caro, mas bato. Que apanhar a gente bate também. E tem, Aham. Vai só no trim-trim ali, né? Vai e tem uns somando. que vão e faz o sexo e paga pra ficar mais um tempinho pra ficar conversando. Então é muito do psicológico também, sabe? Às vezes só uma atenção maior que você dá para o cliente, falar de uma forma mais afetuosa, né? Chamar de amor, aquilo para ele já é ganhar o mundo, né? Tem uns que pedem casamento,
Casa comigo. Meu caso, ó, minhas contas são todas essas daqui. Meus gastos é esse, mais o que você tem que me dar para minha diversão. Você quer casar? Ah, não, é melhor a gente ficar só aqui mesmo, né? Mas é óbvio, meu bem. Também acho melhor. Ai, se todo mundo tivesse essa clareza, né, Santuza? A tua clareza. Eu explico logo. Eu posso até É. casar, mas eu não vou casar para ser sua empregada, não. Lavar, passar, cozinhar, não. Eu quero uma pessoa para lavar e cozinhar para mim, né? As minhas contas é toda essa, mais o meu dinheiro, para os meus luxos, entre aspas, né? Que luxo pra gente é fazer unha, arrumar o cabelo de vez em quando. O meu luxo é Tem alguém perguntando, tem ter. alguém perguntando aqui se tem cliente fixo. E tem cliente fixo? Eu tenho clientes que são clientes meus há 10 anos. E, ó, e os fixos, não adianta, eles não ficam com outra. Eles vão lá no hotel, eles rodam. Se eles não te acham, eles vão embora. Porque eles têm medo de ficar com outro, porque todo mundo fica sabendo, né? E a gente não atende eles mais. Eles são mais fiéis com a gente do que com as esposas. Não vão em outro quarto, tem que ver, eles morrem de medo de se eles entrarem e a gente não atende mais. E tem umas que fecham, não vou te atender mais, não. Porque eu vi que você ficou com fulana, liga e xinga. Você veio aqui, né? Você ficou com fulana, tô sabendo, você não aparece, mas aqui não. Tem que ver, é engraçado, gente. Eu me divirto, é cada história que a gente escuta, é gargalhada. As meninas me conhecem pela minha gargalhada, né? Então eu já chego rindo e lá o nome que eu uso é Thaís. Todo mundo já sabe que é Santuza. Mas lá dentro as meninas acabam chamando pelo nome de trabalho. Elas não conseguem me chamar de Santuza. É Thaís. E aí eu chego, Thaís chegou. Às vezes eles estão de porta fechada, a Thaís acabou de chegar. Já sabe que eu cheguei. Então é bacana. Santuza, que delícia de papo. Tô aqui feliz da vida, assim, de ter podido te conhecer. Eu vou começar a finalizar para te dar um tempinho para tu dizer umas últimas palavras, porque chegou no nosso fim aqui, Santuza. Aquele Quero muito que a gente se encontre de novo. Vamos marcar outras histórias no coletivo, sabe? Pensar alguma coisa juntas, pensar alguma estratégia aí de sei lá, difusão de conhecimento e informação que seja, sabe, adequada para a necessidade das trabalhadoras sexuais, né? A gente conta muito contigo. muito necessário e importante a gente ter um projeto em relação a isso aí. Bom, as últimas palavras que eu podia ter é agradecer, né, de poder estar aqui, de poder, a oportunidade de ser ouvida, ela é sempre muito importante, né, porque a tentativa de silenciar os trabalhadores sexuais é constante, né, porque sempre pensam que a gente não pensa, que nós não temos autonomia do nosso corpo, que a gente não sabe o que a gente está fazendo, mas é tudo mentira, né, todo mundo aqui é adulto e capaz, né, então, ouçam os trabalhadores sexuais, né? Porque quem tem que falar de trabalhos sexuais são os trabalhadores sexuais, a gente que vive, igual eu falei, nós estamos de realidades diferentes, demandas diferentes, mas somos todas putas, né? A gente está todas no mesmo contexto, seja que ganha muito bem, seja que ganha menos, né? Mas somos todas putas e todas nós temos que ser ouvidas, né? Somos mães, somos filhas, somos avós, né? E temos que ser respeitada pelo que nós somos, que é trabalhadoras. É isso. Ai, Santuza, te agradeço. Nossa, um monte, te daria um abração agora. E a gente vai voltar a conversar em algum momento. Tá todo mundo aqui também mandando os parabéns. Santuza é uma mulher excepcional. Parabéns, eu acho que tu tocou bem profundamente as pessoas que estavam acompanhando a gente. Tinha como se estabelece os cuidados com a saúde da mulher pelo SUS. Alguém falou. Bom, vários obrigadas aqui.
A gente estava com umas 30 pessoas assistindo a gente. Ah, bacana. Essa live vai ficar gravada no nosso Instagram. Então, quem quiser compartilhar com outras pessoas, né? Para ti também, Santuza, querendo compartilhar com as tuas amigas, fica à vontade, né? Nos teus coletivos também, tá bom? Ótimo, ótimo. Obrigada por quem estava assistindo também. Um abraço grande para vocês, gente. Ah, tá fechando agora. Tá. Obrigada, gente. Tudo bom.